Oi, gente! Hoje eu estou aqui para falar com você de um assunto assim que quase todo mundo ama falar sobre vinhos. E hoje eu estou recebendo aqui para falar sobre esse assunto que assim é uma delícia. Gente, quem é que não aprecia um bom vinho? Valentim, que bom receber você aqui no programa de Bem com a Vida. O prazer é meu. Como é que você está, querida? Saudade. Estou ótima, é melhor agora, sendo que você trouxe aqui maravilhosos vinhos pra gente harmonizar aí com os nossos pratos de final de ano. Oh, com certeza. Trouxe aqui hoje para você, Vera, trouxe aqui o Grande Amore, um vinho da região da Puglia, com as castas Primitivo, Negro Amaro e Montepulciano d'Abruzzo, um vinho fantástico, e também para acompanhar aquele seu panetone maravilhoso, o Lafronte da Fontana Fredda, o Moscato d'Asti. Este vinho aqui, queridos, é fantástico, maravilhoso. No caso aqui do vinho tinto em questão, o Cantina Pirovani, o Grande Amore, é um grande amor de vinho. Adorei o nome, bem fantástico. Uma vinícola de 1910 que produz um dos melhores vinhos de toda a região. É simplesmente dos deuses. É um vinho com um bom corpo, uma boa estrutura, um vinho bem suculento. Ele tem notas de frutas vermelhas pacificadas, morango com um pouco de amora. Ele é, sem dúvida, para encher a boca, para ficar assim fantástico. Harmoniza bem com os queijos que a gente tem aqui, harmonizará bem com o famoso pernil do final do ano, aquele pernil que você faz lá, bem caprichado, aquela suave natalina. Pode acreditar, meus queridos. E este vinho aqui foi escolhido a dedo para ser trazido especificamente nessa época do ano. Permita, minha amiga, por favor. Olha que cor linda esse vinho tem. Maravilhoso. Vamos aos aromas primários, secundários e terciários do vinho. Olha, eu sei que televisão não tem aroma, mas dá licença. Morangos silvestres com um toque de amora no aroma primário. Agora, Vera, por favor, deguste com carinho, com amor. Nossa. Enche a boca d'água. Enche a papila gustativa. Nossa, esse vinho é fantástico. E ele harmoniza bem com o quê? Vamos lá. Ele harmoniza bem com queijos mais curados, até o próprio queijo brie, algumas uvas em questão. Você pode colocar também para acompanhar. Maravilhoso. Suculento Valentim. demais, não? E esse vinho, além de acompanhar bem esses queijos de entrada, sendo vinho curado, ele também acompanha bem massas. Agora, muita gente tem dúvida, será que combina com frutos do mar? Será que combina com bom bacalhau? Sim, combina, Vera, vai ficar perfeito. Se você quiser harmonizar com uma carne, uma picanha, um filé mignon, ele vai muito bem também. Carne de caça. Ele é um vinho pronto para tudo, para o que der e vier. Não tem para ninguém. É simplesmente um dos melhores vinhos produzidos hoje na Itália e é exclusivo para nós aqui. Maravilhoso. Mais uma vez, a sua saúde. Maravilhoso. Nossa, como é fantástico esse vinho. Valentim, eu acredito que é uma dúvida de muita gente, e principalmente no Brasil, né, que ainda bem, hoje a aceitação, o consumo do vinho no Brasil está crescendo bastante, né? Aumentou muito. E assim, você falou dos queijos mais amarelados. Mais curados. E ele combina também, vamos falar com a carne suína, enfim, agora que estamos véspera de final de ano. Com certeza, um bom pernil que não pode faltar à mesa, não, sem dúvida, com certeza absoluta. Ele harmoniza muito bem, porque ele tem um teor alcoólico um pouco mais elevado, 14%. Você nota que ao final ele tem uma acidez bem arredondada, mas ele tem. Sim, ele fantástico. É perfeito. A questão custo-benefício, Valentim. É o melhor do mercado. O melhor do mercado. Não tem pra ninguém. É um vinho que você vai direto na importadora, você vai ter aí um desconto mega especial. É só ir direto lá na Bruc, lá que o pessoal vai fazer um atendimento especial para vocês lá. E é um vinho exclusivo, não é um vinho que você vai achar em lugar nenhum. Não é vinho de supermercado, não é vinho de prateleira. É vinho único. É exclusivo. E ele se encontra numa das melhores casas de massa do país, que é a família Mancini. Ah, a família Mancini, adoro, pessoal. Lá você vai degustar esse vinho lá. Nossa, a família Mancini é uma das melhores, né? Sim, a casa mais tradicional de São Paulo, com 41 anos de existência.
na mesmo Uma endereço. das melhores cantinas Sim. italianas aqui em São Paulo. Isso, a mais visitada. 15 milhões de pessoas passaram por lá. Maravilhosamente. E agora imagina um vinho desse, com esse toque. E outra curiosidade que muita gente me pergunta. O vinho, quando aberto, quanto tempo de vida útil ele tem? É uma pergunta que todo mundo faz. O vinho abriu, bebeu. Vinho aberto não se guarda. Assim que você abre, ele vai começar a oxidar. O que nos mantém vivo é o que nos mata também. A oxigenação vai matando o vinho. Porém, durante o período de abertura dele, acontece o processo de evolução. Você abriu o vinho começa a evoluir. Ele explode, ele abre, ele vai ficando cada vez mais frutado, ele enche mais a boca, mas só vai até um certo tempo. Depois ele começa a declinar. Esse é o período de explosão e evolução do vinho. Muita gente tem que tomar cuidado com isso. Temperatura de serviço, outra coisa que muita gente tem dúvida. Temperatura. Para vinhos, no caso, brancos, a temperatura correta não é gelar o vinho. Qualquer coisa abaixo de 5 graus, a papila gustativa não sente. Então, o vinho tem que ser o seguinte, no caso desse piemontês aqui, no caso desse vinho, temperatura adequada aí para ser serviço é de 10, 9 graus. Esse aqui também, entre 10 e 9 graus. O vinho tinto, entre 11 e 12 graus, 13 no máximo. Isso deixa ele bem rico, bem opulento, bem suculento. É a forma de você manter a vida e a longevidade do vinho. É uma dúvida que muita gente tem. Esta aí dá uma dicasinha de leve para poder se manter o vinho. Outra dúvida que muita gente tem, Vera. Nossa, todo mundo pergunta isso para mim. Como é que eu faço para abrir o vinho e não quebrar a rolha? A rolha, eu sou campeã de quebrar rolha. Todo mundo faz isso. Eu vou abrir um segundo vinho, que é esse Lafronde. O Lafronde é um Moscato d'Asti, não é um Asti, é diferente. O Moscato d'Asti, ele, neste caso em questão, ele tem menos gaseificação, ele é menos gaseificado. Essa gaseificação menor deixa ele um vinho mais frutado e mais leve. Os vinhos espumantes contêm mais gaseificação. Então o que você faz? Você nunca, jamais deve girar a garrafa, e sim a chave de vinho. Olha que interessante essa dica. Nunca girar a garrafa, sempre a chave de vinho. E a chave de vinho tem que ter 2 estágios. No caso, a minha... Por que a gente não deve girar a garrafa? Porque você cria o efeito cascata. Começa a criar ebulição e pressão. Girando, cria, quando você abre a rolha, despeja vinho, derrama, suja toda a garrafa. Pode até romper um pedaço do gargalo da garrafa, dependendo da pressão que tem dentro dela. Lembrando que aqui dentro você tem 25 libras de pressão interna, o mesmo que um pneu de um Fusca. Então o que você faz? Chave espiral, bem no meio, sem pressa. 2 estágios. Desse jeito. Apoia aqui para evitar de quebrar e você vai fazer uma alavanca com a mão. Isso facilita na abertura. Linha reta, sem quebrar. Aí, fácil, ó. Detalhe, fantástico. O tamanho da rolha. Assim que se abre um vinho gaseificado, a rolha sempre tem a tendência a expandir. Por isso, se girar, ela pode quebrar o gargalo. Agora, vamos ao clímax dos vinhos. Vera, me permite, querida amiga? Pegar uma taça. Aqui, claro. Por favor, me permita. Nós estamos aqui na degustação de vinhos. Permita-me, com a sua licença. Qual que é a forma? Pegar na taça. Isso, okay? Nunca pegue no bojo, porque a temperatura da mão, ela interfere na estrutura do vinho. Daí na hora de servir... Esse você não agita, esse você apenas vai sentir os aromas primários dele. Agora aqui, ó. Esse é um vinho... Toque do que, Vera? Para levar um 10? Para levar um 10. Qual é o primeiro aroma que vem ao nariz? Tangerina? Tangerina! Ganhou um 10! Agora experimente esse vinho. Delícia! Para acompanhar com panetone, tanto de frutas como com chocolate, ou bolo gelado ou sorvete. É o vinho perfeito. Gente, incrível! Amei! Gente, como você falou que você vai amar, gente, eu amei! Adorei! É fantástico. O teor alcoólico não é elevado, o teor alcoólico até mais baixo. Mais um pouquinho para quebrar o gelo, vai. Gente, incrível! Por favor, Vera, saúde, amiga. Esse é o Moscato d'Asti, Lafronde. Saúde. Produzido pela Fontana Freda, também importado exclusivamente pela Bruck.
O doutor deve estar meio assim. Doutor, pelo amor de Deus, não vou deixar. Agora, só um minutinho, Valentim. Diga. Nós vamos ali levar um vinho pro doutor Renai, que vai estar participando também do programa. Sim. Que ele é um grande apreciador de vinhos, estudioso também na área de vinho. Maravilha. Doutor Renai Farias Rocha, um grande advogado aí, um jovem advogado, brilhante advogado. E também a Gabi, que está ali, gente, que eu tenho certeza que depois que eu coloquei aqui esse vinho é um frisante de tangerina. Isso, frisante. Ela vai gostar de apreciar. Então vamos lá, Renai, e também vou abrir para você, porque se você tiver algumas dúvidas, você está tirando as suas dúvidas aqui com o sommelier Valentim. Por gentileza, aí você vai degustar o Grande Amore. É um prazer conhecê-lo. Prazer é todo meu, doutor. Sou um grande admirador aí da... Por favor, tenha à vontade. Prove o Grande Amore. Bom, maravilhoso. É um vinho da Puglia, Muito fantástico, muito bem feito. Muito bom mesmo. Doutor, qualquer questão, por favor, faça, que será um prazer responder todas. Renai, as suas dúvidas? Bom, eu sou um grande admirador do vinho, né? Eu bebo consideravelmente, eu acho que um pouco mais do que a média dos brasileiros. Saúde! Mas, assim, a gente ainda tem muitas dúvidas, né? Então, a gente está falando aqui, não do vinho que eu estou tomando, mas do que vocês acabaram de degustar, que é um vinho branco, né? Sim. É um frisante? Sim, é um frisante. E o frisante é um vinho que ele tem... ele é gasificado. Baixa gasificação, sim, tem. Legal. Eu acho que talvez seria uma dúvida de bastante parte das pessoas que tomam, principalmente nessa época do ano que a gente vê muito nas prateleiras, sim, né? Claro. Tanto os frisantes, espumantes. Qual que é a diferença entre o frisante e o espumante? Excelente pergunta, doutor. A diferença é o tipo de gasificação. Existem duas formas de se gasificar um vinho. O Charmat, que é um método artificial de ingestão de CO2, criado por Louis Charmat em 1890, e o método tradicional, que a gasificação ocorre naturalmente na própria garrafa, que é chamado método tradicional ou champenois. No caso aqui do Moscato d'Asti, a gasificação dele ocorre naturalmente, porque como ela é baixa, ela é lenta, ela ocorre natural pela própria uva em si, a própria uva que está aqui ainda em processo de fermentação. No caso de Champagne, a fermentação ela é dada de duas formas diferentes. Primeiro nós produzimos o champanhe, depois do champanhe produzido, a garrafa ela é colocada de cabeça para baixo numa gaiola chamada remoage, que pelo menos uma vez por dia o mestre champenois faz esse processo aqui, ele gira, todas as impurezas descem aqui por gargalo, depois é levado para uma sala de criogenia, onde ela é congelada, e aqui é expulso as impurezas e eu completo com o meu champanhe nova, e aí eu arrolho direitinho e deixo guardado, e a fermentação ocorre naturalmente na própria garrafa. No caso dos espumantes, quando é um custo relativamente mais acessível, nós injetamos o CO2 direto no processo de produção, por isso ele tem bastante pressão, por isso quando você abre ele derrama bastante. Para evitar que isso aconteça, para evitar que ele evite de derramar, é sempre bom e importante lembrar, abrir dentro do balde com gelo. Deixa dentro do balde e abre dentro do balde. Não coloquem espumantes dentro de geladeira. Não é legal. Existe cava para isso. A geladeira ela pode interferir na estrutura do vinho. Olha, é assim a diferença. Super interessante isso. Essa é a diferença de espumante para frisante. Doutor, devolvo para mais uma pergunta. Manda lá. Maravilha. Bom, agora indo para os vinhos tintos, né? Sim, doutor. A gente vê bastante nessa época do ano também nos mercados, tem bastante diferença entre os vinhos tintos. A gente vê a nomenclatura vinho seco e vinhos de mesa, né? Eu sei que tem uma diferença entre as uvas que são utilizadas para fazer o vinho, mas eu acho que é uma dúvida de bastante pessoas que tomam vinho, que vê no rótulo, né, do vinho, essa nomenclatura de vinho de mesa e vinho seco. Certo. E qual que é a diferença, a principal diferença entre esses vinhos? Simples. Vamos falar sobre vinhos secos. Outra nomenclatura usada no Brasil é suave. Existe uma diferença entre suave,
com O e suave com U. A diferença é a seguinte: suave na Itália é um termo que se dá a vinhos leves, como este aqui em questão, o Pinot Grigio Torricella. Esse é um vinho suave, não é doce. Ele é um vinho mais leve na gasificação, no teor alcoólico e na produção. Um vinho suave ou vinho de mesa aqui no Brasil é a conotação de produção de uvas Vitis Lambrusca americana. Isabel, Bordeaux, Niágara são uvas comuns para fazer o vinhozinho de mesa. Ok? Um vinhozinho que é realmente o mais doce, é um vinho doce mesmo, é um vinho muito comum, produzido tanto aqui em São Roque como no Sul também. Já os vinhos secos, a conotação é diferente, porque a produção de açúcar ou frutose residual dentro da produção é menor. Para cada um grau alcoólico, um teor alcoólico de 1 até 12 ou 13, são necessários 17 gramas de açúcar ou frutose. Quanto maior a graduação alcoólica, maior a graduação de açúcar ou frutose que esse vinho recebe. Todavia, vinhos de mesa produzidos no Brasil secos não passam de 12% de teor alcoólico. Já na Europa, eles têm uma legislação diferente. Eles podem variar de 11, 5, 7, 13, 14,5%, 15%, 16% e 19%. Esses vinhos, a partir de 16% de teor alcoólico, são doces no final, mas não abracem a causa. Esse teor alcoólico, ele sobe rapidinho na corrente sanguínea, já você fica balão, cuidado. Geralmente são aplicados em vinhos como Amarone, Dolcetto, Barbera, são vinhos como um Brunello de Montalcino, que atinge entre 13 e 14. Geralmente os Amarones vão para a fase de 15 e 16, que tem um final mais adocicado. Os vinhos de mesa, que é essa conotação, vinho seco de mesa, que se usa muito para vinhos produzidos aqui no Brasil, são vinhos produzidos com uvas que não são Vitis Lambrusca americana, e sim Cabernet, Merlot, que é muito comum aqui, algumas uvas como Pinot Noir. E são vinhos relativamente leves, fáceis de beber e agradáveis, que mantêm sua boa relação custo-benefício. Todavia, custo-benefício você consegue uma melhor relação qualidade quando você parte para os vinhos italianos. Você sempre vai conseguir um custo bacana nesses vinhos. Essas as diferenças, doutor. E em relação você falou muito bem, você comentou sobre os nossos vinhos, né, os vinhos brasileiros. Qual é que é a sua opinião a respeito dos vinhos brasileiros que estão sendo elaborados, né? E por sinal, assim, está crescendo a produção de vinhos brasileiros. Eu gostaria também que você comentasse sobre as nossas uvas, né, que estão sendo... Sim, o processo de vinificação melhorou bastante. Por incrível que pareça, na região de São Roque, há 2 anos atrás, São Roque, São Paulo. São Roque, sim, aqui vizinho, São Paulo. Nós produzimos a melhor safra de Cabernet Sauvignon da América Latina, por incrível que pareça. O grande problema do vinho nacional é um só. O solo. Impostos. Impostos, olha. Se tirássemos alguns impostos, os vinhos ficariam muito mais fáceis. Todavia, os espumantes nacionais, sem dúvida, estão aí em grande alta, em boa qualidade, boa relação custo-benefício. No geral, os vinhos da América do Sul, os vinhos aqui da Argentina, do Chile, eles estão realmente surpreendentes. Hoje, por mais incrível que pareça, a relação custo-benefício dos vinhos sul-americanos ganha de muitos vinhos lá fora. Garanto para você, Vera Amiga, que você hoje pode ir de olhos fechados em qualquer vinho produzido na América do Sul que você não erra. Eu te garanto que não erra. Então, necessariamente, assim, quando a gente entra em uma adega, vai procurar um vinho, daí a gente vai direto, achando, né, que os franceses são os melhores, né? Então, olha que dica bem fantástica que você está nos dando aqui. Sim, para aquela pessoa que é leiga, que realmente não tem conhecimento nenhum na parte de vinhos, necessariamente o melhor vinho é o mais caro? Nunca, nunca. Tanto é que você provou aqui 3 maravilhosos vinhos. Sim, maravilhoso. Com o melhor
custo-benefício da América. Não tem para ninguém. Não são caros, são vinhos de fácil acesso, mas são vinhos muito bem feitos. Esse negócio de pagar caro em vinho não existe mais. Há 30 anos atrás eu concordaria com você, realmente os mais caros seriam os melhores. Hoje não. Hoje, aqui, eu não vou citar valores porque, enfim, mas ótima relação custo-benefício. Maravilhoso. Excelente. E este aqui, principalmente, fantástico. São vinhos de apenas, isso eu posso dizer, no máximo 2 dígitos, 3 dígitos no máximo. Não vou chegar nem a ser 3 dígitos, vou deixar em 2 dígitos e 2 dígitos. Ótimo. Todos os vinhos de 2 dígitos. Todos os vinhos de 2 dígitos. É só ir lá direto na Brook que eu te garanto que você vai ter os melhores custos-benefícios do mercado. Isso é o mundo do vinho. Fantástico. E outra dúvida, Valentim, que acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo aí, geralmente o vinho necessariamente ele precisa ser o vinho quanto mais velho, melhor? Não. Tanto é que você está provando vinhos de safras jovens. Você pode notar aqui, você está degustando vinhos de safras 2020, que é maravilhoso, 19 e 19. Maravilhoso. Não necessariamente. Safras mais antigas, dica valiosa, só vale para quem coleciona ou tem uma adega específica. E, geralmente safras ímpares são as melhores para quem coleciona. Nós temos o efeito ninha e laninha. Anos pares e anos ímpares. O vinho precisa de determinadas situações climáticas para atingir o seu patamar mais elevado. Geralmente, quem quer guardar um vinho procurará safras ímpares. Todavia, toda regra tem a sua exceção. Nem sempre todo vinho ímpar é maravilhoso e nem sempre todo vinho par deixa a desejar. Tanto é que a prova está aqui. Então, cuidado, na hora de adquirir um vinho, procure a orientação de um profissional que esteja no local, ele vai te dar a orientação correta sobre os vinhos A, B e C. Mas é sempre bom entender, safras ímpares são fantásticas para quem quer fazer vinhos de guarda. Quem quiser tomar vinhos do dia a dia, não necessariamente é preciso essa questão. Vera? Ok, fantástico. Agora sim, claro, eu vou degustar aqui o vinho tinto, né, com os queijos. Os queijos. Por favor, Vera, insisto. Quero mandar um grande beijo aí pro pessoal lá da Levi Queijos, que está trazendo aqui pra gente esses deliciosos queijos pra gente estar degustando aqui. E eu quero também levar ali esse vinho aqui, esse frisante. Sim, agora. Para a Gabi, a jovem Gabriele, que completou 18 anos. Doutor, permita-me. Olha aqui, Valentim para a Gabi. Deixa eu levar para minha amiga Gabi. Toma, meu amor. Olha aí, Gabi, o que é que você gostou? Dá uma degustada nesse vinho. O que é que você me diz aí a respeito desse vinho? Show de bola, né? Olha lá, aprendeu a irar o vinho com o professor. Gostei. Maravilhoso. Muito bom? Maravilhoso. Maravilha. Agora vamos ali pegar o queijo. Por favor, Vera, por favor, tenha bondade. Pra gente, eu vou pegar esse queijo aqui, que é um queijo... Esse, né? Você falou que é um queijo mais corado. Sim, um queijo mais curado, um queijo de maior tempo de cura. Degustar aqui, eu volto aqui pro meu... Prova com vinho, Vera. Prova que você vai achar fantástico. Incrível. Valentim. Enche a boca, né? As gorduras não interferem na estrutura do vinho, você sente a boa acidez dele, o bom equilíbrio. Cantina Pirová não tem pra ninguém. Incrível. Gostoso, né? Fica bem harmonioso, não atrapalha. Muito. Você sente todas as propriedades do vinho. Maravilhoso. Agora espera para você experimentar esse outro aqui com um panetone de chocolate, vai ser fantástico. Valentim, eu amei. Maravilha, O né? grande amore. Grande amor. O grande amore. Eu amei o grande amore. É um amore. É o amore. Mas Valentim, esse frisante... Pelo amor de Deus. Eu avisei você, eu te avisei lá no começo que você ia ficar apaixonada pelo vinho. Pelo amor de Deus. Gamei. Não, também é amore. É amore. É amor, Agora, é o amore. Pega aqui o seu panetone, deixa eu colocar mais um pouquinho pra você. Saúde, Vera. Pelo amor.
E aqui, eu vou pegar aqui um pedacinho desse panetone de chocolate. Aqui, Cabal, claro. Saúde, Vera. Gente, muita loucura. Eu falei. Gente, isso aqui nem vai prestar. Eu avisei. Eu falei. Eu te disse. Eu te disse. Você ia ficar Gente, bom demais. Loucura, loucura, loucura. Gente, bom demais. Saúde, Vera, minha amiga. Você merece. Gente, Valentim, tudo de bom. Amei, adorei. Aprendi muito mais aqui com você. Renai, querido, doutor Renai Farias, aqui fazendo parte do nosso programa. Gabriele também degustando aqui esse frisante aqui maravilhoso, incrível. Amei, produção. Grande beijo, adorei o programa de hoje. Obrigado a todos. E, claro que é sempre muito bom receber você aqui. Eu que agradeço. A gente vai ficando por aqui. Um grande beijo no coração de todos vocês. Obrigado, beijo a todos. Abraço. Tudo de bom. Boas festas.